Olá, somos alunos do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, cursamos o quinto período de Engenharia de Produção. Hoje vamos falar de alocação de recursos mais sequencialmente de produção, visando o aumento da produtividade do Centro Cirúrgico do Hospital das Clínicas. O nosso orientador é o professor Joaquim, de Pesquisa Operacional, e eu me chamo Wesley e os meus colegas são Igor de Oliveira, Leonardo Dias e Rodrigo Augusto. Vamos lá. Uma unidade que é de interesse particular quando se trata do planejamento e controle na área da saúde é o centro cirúrgico. Isso se deve ao fato desta unidade ser, segundo Cardwell, a unidade de maior custo e também de maior receita do hospital, gerando um grande impacto sobre o desempenho do hospital como um todo. O problema visto foi que, na maioria dos hospitais, as decisões em relação à gestão de leitos e gestão de salas de cirurgia são tomadas a partir do conhecimento tático e observações empíricas. Com isso, o sistema enfrenta longas filas de espera e baixos níveis de serviço. Portanto, o nosso objetivo é aplicar técnicas de análise a fim de proporcionar a tomada de decisão mais estruturada em relação ao planejamento e programação das cirurgias, visando maximizar a produtividade cirúrgica do hospital a fim de minimizar os tempos de espera. Diante deste problema, foi verificada as seguintes restrições: número de salas de cirurgias disponíveis é limitado. Para a realização do procedimento cirúrgico, todos esses recursos devem estar disponíveis ao mesmo tempo, sendo eles sala, anestesista, cirurgião, equipe de enfermeiros, material e etc. A alocação do paciente pós-cirurgia, o tipo de sala de cirurgia e só é possível a realização de uma cirurgia por sala. Os profissionais não podem realizar mais de uma cirurgia ao mesmo tempo, e também o tamanho das salas. Nossa justificativa para realizar essa pesquisa é que as medidas de desempenho dos setores cirúrgicos, como a utilização de salas, horas extras e cumprimentos das cirurgias marcadas, estão bem abaixo das metas alcançáveis na maioria dos hospitais. Bom, em referencial teórico, o centro cirúrgico é a unidade hospitalar responsável por garantir o atendimento de pacientes cirúrgicos e, segundo Matuani, as cirurgias são classificadas como emergência, urgência e eletiva. Os nossos desafios são as longas listas de espera e a utilização de recursos de forma ineficiente. A eficiência em sua gestão é uma peça central para a sustentabilidade financeira do hospital. Já o processo do paciente no ambiente cirúrgico é o seguinte: o paciente chega e é encaminhado para a sala de pré-cirurgia, o leito pré-operatório, onde ele terá contato com a equipe de enfermagem para dar seguimento à cirurgia. Na cirurgia, é encontrada uma equipe multidisciplinar composta por anestesista, cirurgião e equipe de enfermagem. Ao fim do procedimento, o paciente é direcionado de acordo com o seu quadro, sendo três opções: enfermaria, CTI e pós-cirurgia, sendo que já é possível a alta após o último. Já na questão de recursos em bloco cirúrgico hospitalar, nosso objetivo é utilização eficiente dos recursos físicos e humanos. As atividades do bloco cirúrgico utilizam recursos de diversas áreas do hospital, tais como áreas de tratamento intensivo, internação e análises clínicas, salas de cirurgia, leitos de recuperação, equipamentos, cirurgiões e enfermeiros e anestesistas. A questão central é sincronizar o uso desses recursos, objetivando elevar a taxa de utilização através da eliminação de períodos ociosos e de períodos de trabalho adicionais da força de trabalho, programação e planejamento de salas de cirurgia, procedimentos dependentes, mas que possuem objetivos diferentes no processo de tomada de decisão envolvendo o centro cirúrgico. Planejamento trata as decisões de capacidade. Programação, sequência e o tempo de alocação das atividades para uma cirurgia. Os centros cirúrgicos são constituídos por salas de cirurgias e salas de recuperação. Já o procedimento cirúrgico é uma ou mais ações operacionais com a finalidade terapêutica ou de diagnóstico, feitos por um ou mais cirurgiões na sala de cirurgia, com anestesia geral, regional ou local.
Já o fluxo de paciente é pré-operatório, intraoperatório, que é o período presente da cirurgia, e pós-operatório. Quando os pacientes são críticos, eles podem ser direcionados diretamente para a unidade de tratamento intensivo, UTI. Caso contrário, são encaminhados para a unidade de cuidados pós-anestésicos e daí voltam para o leito ou são conduzidos para a segunda etapa da recuperação e então liberados. Os pacientes podem ser agrupados em eletivos, que são inpatient, que são pacientes internados, e outpatient, que são pacientes externos, e os não eletivos, urgências e emergências. Van Alstrom classificam os grupos de pacientes em categoria A, B e C, sendo eles A, casos eletivos que ocorrem de maneira mais frequente, B, casos eletivos mais raros e C, emergências. Cada estágio do fluxo de um paciente requer recursos específicos para o seu cumprimento. Devem-se especificar os recursos humanos e materiais que estão envolvidos na intervenção do paciente, a fim de sincronizar os mesmos. O centro cirúrgico requer a sequência de passos de procedimento a ser realizado utilizando um determinado conjunto de recursos hospitalares. Cada etapa necessita de um conjunto específico de recursos para a sua execução. E os recursos são equipe, equipamentos e instalações. Já os recursos externos necessitam da identificação e reserva de todos os recursos necessários para garantir o atendimento adequado a um paciente antes e depois de um procedimento cirúrgico. O dimensionamento dos recursos dos departamentos externos ao centro cirúrgico podem ser feitos com base em dados ou previsões históricas. O nosso trabalho foi desenvolvido com metodologias associadas de pesquisa de revisão bibliográfica e empírica social qualitativa. Envolveram 3 etapas: revisão bibliográfica, no qual consiste em levantar, usando a literatura, artigos e trabalhos sobre o gerenciamento e produção das unidades dos centros cirúrgicos. A pesquisa empírica foi realizada uma pesquisa qualitativa com o funcionário do Hospital das Clínicas. Esta etapa teve como objetivo entender com mais detalhes como é o funcionamento do centro cirúrgico. Já o desenvolvimento do modelo matemático, após a pesquisa no centro cirúrgico, foram coletados dados do último mês de agosto de 2018 que foram utilizados na aplicação do modelo. No desenvolvimento, a formulação do problema foi: considerando o número N de cirurgias que devem ser realizadas em uma das N salas existentes. Uma vez que uma cirurgia é iniciada em uma sala, nenhuma interrupção é permitida, ou seja, para poder iniciar outra cirurgia, a primeira deve ser concluída. Uma sala pode ser utilizada somente depois de ter sido preparada adequadamente e o tempo de preparação gasto por essa sala depende não só da cirurgia a ser realizada, mas também da cirurgia que estava sendo feita na sala, ou seja, o tempo de preparação das salas depende da sequência em que as cirurgias são executadas. Nossos parâmetros de entrada são N, número total de cirurgias a serem feitas, M, número de salas, PI, tempo de realização da cirurgia I em qualquer uma das M salas, SII, tempo de preparação de salas necessários para passar do procedimento I para o início do outro procedimento I. DI, data da realização da cirurgia. A cirurgia deve ser realizada até no máximo esta data. VI, coeficiente de penalidade por tempo de atraso da cirurgia I. CII, tempo desde o horário de início da realização da cirurgia I até o horário em que a sala encontre-se em condições de iniciar a realização da cirurgia I. G, parâmetro inteiro e suficientemente grande. Variáveis de decisão. PI, atraso ou folga da cirurgia I. Alf-M. Alf-M igual a 1 se a cirurgia I é realizada na sala M. Alf-M igual a 0 em caso contrário. Beta II minutos M. Beta II minutos M igual a 1 se a cirurgia I procede à cirurgia I minuto na sala M. Beta II minuto M igual a 0 em caso contrário. TI, data de início da realização da cirurgia I. Z, tempo necessário para a conclusão de todas as cirurgias. Portanto, assim ficou a nossa função objetivo.
no qual vou detalhar passo a passo de acordo com a sua numeração, partindo de 1 até 7. Equação 1 representa a função objetiva do modelo e visa a minimização do tempo necessário para completar todas as cirurgias, assim como minimizar o atraso das cirurgias. Já este está ponderando por valores VI, e o atraso ou folga da cirurgia I está representada por PI. A equação 2, com relação às restrições, primeiramente definimos E como o conjunto de todos os pares de tarefas, tal que I e I minutos são realizadas em uma mesma sala M. Desta forma, quando a cirurgia I procede à cirurgia I minuto, o horário da realização da cirurgia I minuto deve ser posterior ao horário do término da realização de cirurgia I, mas o tempo necessário para preparar a sala para receber a cirurgia I minuto. Já na equação 3, temos o seguinte. Com esta restrição, permitimos que a restrição TI elevado a minuto maior ou igual a TI mais CII minuto seja válida somente quando as cirurgias I e I minuto são executadas na sala M e a cirurgia I procede a I minuto. Se as duas cirurgias são executadas na sala M e I não procede a I minuto, necessariamente I minuto procederá à cirurgia I. Portanto, para completar esta opção, é necessária a restrição expressa pela equação 3, onde CI minuto é a soma do tempo de realização da cirurgia I mais o tempo necessário para a preparação da sala para a realização da cirurgia I minuto, ou seja, CII elevado a minuto igual a PI mais SI minuto. Estas restrições são válidas para todo o par de cirurgias, pertencentes ao conjunto E e para todas as salas M. A equação 4 indica a possibilidade de ponderar as diferentes cirurgias, tentando encontrar uma solução que permita respeitar os horários de finalização de cirurgias críticas, atrasando aquelas menos importantes. Também é necessário um conjunto de restrições que permitam obter o tempo de conclusão de todas as cirurgias, mesmo não atendendo aos horários de finalização. Deve-se minimizar o tempo de execução das cirurgias e, para isso, temos a restrição da equação 5. Na equação 5, com a restrição da equação 5 e minimizando Z na função objetivo, estamos garantindo que Z assumirá o valor do horário de finalização da última cirurgia agendada. E na equação 6, indica que uma cirurgia somente pode ser realizada em uma sala. E por último, a equação 7. O espaço de soluções viáveis para esse problema é muito grande, o que limita o tamanho do problema que pode ser resolvido utilizando este modelo, assim como também afeta o tempo de solução necessário. Para diminuir tais efeitos, incorporamos a restrição da equação 7. Esta restrição obriga que a sala M tenha um maior número de cirurgias alocadas que a sala M-1. Esta implementação teve como objetivo encontrar uma solução ótima para que o tempo de transição de um procedimento cirúrgico para outro seja mínimo, ou seja, diminuindo o tempo de espera de uma cirurgia para outra. Neste caso, consideramos um centro cirúrgico com 16 salas, sendo utilizados em um regime de 13 horas-dia. Foram inseridos os dados de tempo da realização de cada cirurgia, a quantidade de cirurgias realizadas durante uma semana do mês de agosto de 2018, a quantidade de salas existentes e o tempo de preparação de cada sala para a realização de uma cirurgia. Os dados foram obtidos através do site do SUS e também através de uma estudante de enfermagem da UFMG. O modelo foi implementado utilizando o software GUSEC. O tempo de processamento do modelo no programa foi de 7,9 segundos. E o nosso resultado foi: após a implementação do modelo criada no software GUSEC, o resultado apresentado foi uma solução ótima de tempo igual a menos 496,5, realizando todas as cirurgias em uma única sala. Com todas as revisões realizadas, concluiu-se que tal resposta foi obtida devido a erros nas restrições utilizadas, inseridas no modelo para a resolução do problema. Uma nova formulação do modelo matemático e uma nova coleta de dados deverá ser realizada a fim que seja encontrada uma solução ótima condizente com a realidade.
E por fim, segue as nossas referências bibliográficas utilizadas para alcançarmos tal resultado. Por fim, esperamos que tenha ficado clara a nossa proposta de pesquisa e desenvolvimento. Agradecemos a todos pela atenção.